Olá, eu me chamo Matheus. Hoje eu vou falar um pouco sobre a tendência progressista libertária. Para entender essa tendência, utilizamos o conceito de autogestionário. O que quer dizer? A escola ela atua na transformação da personalidade do aluno de forma com que eles se libertem das estruturas do sistema. A escola ela deve se organizar de forma que ela crie mecanismos institucionais de mudança, tais como conselhos, assembleias, eleições, reuniões. Ela entende que trazer os alunos para esse tipo de educação, com o tempo eles se envolvam nas instituições políticas da sociedade. A autogestão na escola, ela faz com que os alunos tendem a encontrar as bases mais satisfatórias da própria instituição. Ou seja, eles que vão escolher as matérias, que vão estudar, as atividades, a organização do trabalho no interior da escola. Porém, a elaboração dos programas e decisões dos exames não são feitas por eles, já que ela vem de cima. No caso, não passa nem pelos professores nem pelos alunos essas decisões. No caso, essa concepção de educação, ela é contra qualquer forma de poder e autoridade. Ou seja, o professor ele não está mais como forma maior de autoridade. A tendência libertária é basicamente uma pedagogia anti-autoritária. O papel da escola na tendência progressista libertária. A tendência proporciona aos alunos um método centrado na autogestão, onde os alunos são avaliados pela participação grupal. Funciona como um mecanismo institucional de mudanças, que através de assembleias, eleições, reuniões, eles praticam um pensamento crítico e livre. Eles começam a escolher as matérias que eles querem estudar, o que eles querem participar. Eles possuem uma voz ativa na escola. Eles não ficam naquela centralização onde o que é mandado eles têm que fazer sem argumentar, têm que obedecer. Não, eles são livres. A educação libertária é anti-autoritária, ou seja, o professor perde aquela autoridade máxima em sala de aula. Ele começa a participar junto com os alunos das assembleias, reuniões. Ele começa a ouvir o aluno e argumentar. Sem falar para ele se ele está errado, ele sabe ouvir, compreender e através daquilo ali surge uma discussão. Para finalizar, entende-se que ela tem um objetivo tanto pedagógico quanto político. Isso é quando a pessoa para de ser alienada e ela começa a sair do padrão. Como não é porque eu venho de uma família pobre que eu tenho que continuar sendo pobre. Eu posso almejar ter uma boa condição financeira, procurar um trabalho melhor. Ou seja, ela educa para a liberdade ou pela liberdade. Pessoal, eu vou falar sobre a centralidade dos conteúdos da tendência progressista libertária. A centralidade das ações pedagógicas relativa à avaliação se perde em questões periféricas, mas não menos importantes, uma vez que é necessário levar em conta e discuti-la também. As quais destaca-se padronizar instrumentos, discutir a quantidade de instrumentos, o número de avaliações, calendário para avaliação, criar projetos para melhorar os índices de aprovação. Na verdade, é necessário reconduzir o processo avaliativo ao papel e função que lhes são próprios, enquanto parte de um plano de ação pedagógica articulado estruturalmente desde a seleção dos conteúdos, justificativa, encaminhamento metodológicos e avaliação, considerando-se os critérios, os instrumentos e técnicas, estratégias e metodologia de ensino. Hoje eu vou falar um pouco dos métodos de ensino da pedagogia libertária. O modelo metodológico de trabalho da pedagogia libertária é o de vivência grupal, que visa a transformação dos alunos através de diversos níveis de aprendizagem, priorizando a liberdade educacional e enxergando o aluno como um produto social para além do ambiente escolar.
nesse modelo anti-autoritário, os conteúdos estão sempre à disposição dos alunos, para que por livre e espontânea vontade eles tenham acesso a tudo e priorizem o que for de seu maior interesse, com total liberdade, valorizando assim a autogestão. As aulas em geral são ministradas com base nas experiências pessoais que os alunos ocasionalmente levam para o ambiente escolar, de forma livre e por iniciativa própria, sem qualquer tipo de pressão ou imposição. E é através de grupos de discussões e atividades que tudo se passa, e devendo então o professor se adaptar às características e particularidades de cada grupo em específico. Gente, boa noite. Eu estou aqui para falar um pouco da relação professor-aluno dentro da tendência progressista libertária. O que é essa relação? É uma relação de livre expressão. O aluno pode se expressar, o professor também pode se expressar. Não significa que os dois têm que ter ideias iguais. O professor, ele perde aquela autoridade que ele tem dentro da sala de aula, que são das tendências anteriores a essa tendência libertária. O aluno, ele pode falar, o professor dá o conteúdo, mas não obriga, não cobra do aluno aquele conteúdo. Todos têm responsabilidades, e a responsabilidade do professor não é de autoridade, a responsabilidade do professor é de mentor, é de auxiliar os alunos, expor as ideias juntamente com o grupo, entendeu? Essa é a relação em que ambos podem falar e ambos estão livres para falar o que as ideias, o que eles têm a dizer. Então é essa relação professor-aluno dentro dessa tendência. Nada de autoridade, não tem aquele o professor é o máximo da sala, não é. Essa autoridade acaba na libertadora. Na libertária é de igual para igual. Então, e o aluno, ele pode optar por não participar. Ele não é obrigado a participar daquela roda de conversa. Então ele é livre, ele tem essa expressão de livre, entendeu? É isso que é a tendência, é isso que é a relação professor-aluno. O professor e o aluno sendo tão diferentes, tendo ideias divergentes, nada impede que o professor e o aluno, que o professor ajude o aluno ou que o professor e o aluno possam trocar ideias. Espero que tenhamos sido coesos e que vocês tenham entendido e compreendido o que é essa tendência progressista libertária. Trouxemos aqui uma pequena frase que eu achei muito interessante e que pode basicamente trazer todo o significado da tendência progressista libertária. Lutemos por uma educação que nos ajude a pensar e não a obedecer. Deixamos aqui uma boa noite a todos. E boa aula. Boa aula.